Jinwoo já foi um humano comum, mas acabou sendo invocado para Aslan e virou o mago supremo daquela terra. Mesmo depois de 100 anos de luta, ele só consegue encarar o mesmo pesadelo. A erosão contínua consumindo o mundo. O planeta inteiro está sendo devorado por aquela energia estranha. As criaturas que entram nela enlouquecem, e os poucos reinos restantes sobrevivem atrás de barreiras erguidas com cristais de mana. Mesmo assim, cada barreira está rachando aos poucos. Quando a última cair, Aslan vai deixar de existir como um lugar seguro. Os cristais sustentam a proteção dos reinos, mas a erosão já destruiu uma parte absurda das reservas. No ritmo atual, a barreira central não duraria nem 3 anos. Sem essa defesa, os monstros que ficaram presos do outro lado vão atravessar de uma vez, e não vai sobrar cidade ou exército capaz de segurar aquela horda. Para Jinwoo, o pior nem é morrer. Ele sabe que, se a erosão vencer, a destruição vai continuar sem fim, enquanto aqueles monstros renascem dentro dela. Por isso, todos dependem do Arquimago Imortal. Mas no fundo, Jinwoo já entendeu que um único homem não consegue salvar o mundo inteiro sozinho. E no dia em que a barreira ruir, Aslan vai encarar a ruína total. Mesmo carregando títulos enormes, Jinwoo parece cansado de ouvir formalidades. Ele só quer que parem de tratar a desgraça do mundo como se uma ordem dele resolvesse tudo. Sua assistente lembra que ele ainda é a maior autoridade mágica de Aslan. Mas Jinwoo já está farto de ser chamado sempre que surge uma catástrofe. Ele explica que chegou uma convocação urgente. Se estão chamando ele de volta naquele momento, a situação deve estar pior do que parece. Jinwoo responde que também não possui uma solução milagrosa. Os outros só insistem porque ele é o único que consegue entrar nas terras eruditas sem ser corrompido. Os nativos de Arlon não duram muito dentro da erosão. Por mais fortes que sejam, a energia invade suas almas e transforma todos em mais uma vítima. Jinwoo é a única exceção. Como veio de outro mundo, sua alma não reage à erosão da mesma forma. Na verdade, ele consegue absorver parte daquele poder e usá-lo para ficar ainda mais forte. Só que essa vantagem não cria um exército do nada. Ele brinca que precisaria de 1 milhão de pessoas como ele para virar o jogo. E se aparecesse outro imune, provavelmente seria chamado de herói lendário na hora. Quando pergunta se ele vai recusar outra convocação, Jinwoo confirma sem hesitar. Já faz tempo que ele percebeu que estão apenas empurrando o mesmo problema para ele. Ainda assim, sua assistente se oferece para procurar um novo corpo caso ele seja destruído de novo. A possibilidade de renascer já virou algo normal demais para os dois. Ela tenta aliviar a tensão com uma piada sobre ele voltar num corpo mais bonito. Jinwoo deixa claro que esse tipo de humor não ajuda em nada. Para ela, aquilo era uma piada inocente. Para Jinwoo, era só mais uma lembrança de que ele não descansa há um século. A assistente manda ele parar por um momento, mas o mago nem sabe mais como é viver sem estar se preparando para a próxima crise. Na Terra, Jinwoo praticamente vivia jogando. Em Aslan, passou 100 anos dominando magia e enfrentando a erosão sem descanso. Ele percebe que não tirou um único descanso de verdade desde que foi invocado. Sempre existiu uma barreira para reforçar, um monstro para eliminar ou um reino para proteger. Agora que finalmente parou, Jinwoo sente algo estranho se formando dentro do próprio corpo. Como se todo aquele esforço acumulado estivesse respondendo de uma vez. Uma luz intensa explode em sua mão. O mago percebe que seu poder está subindo para um nível que ele nunca conseguiu alcançar antes. A energia toma o corpo inteiro de Jinwoo e transforma o lugar numa tempestade de mana. Nem ele entende o que acabou de despertar. O que antes parecia um limite impossível começa a se quebrar. Pela primeira vez em décadas, Jinwoo sente que ultrapassou a própria magia. Ele assume a forma de um verdadeiro transcendente. Um ser capaz de mexer com poderes que os magos comuns não conseguem enxergar. Jinwoo ri ao pensar que falhou por décadas tentando chegar ali. Talvez ele só precisasse parar de carregar o mundo nas costas por alguns segundos. Então ele decide testar a sua nova habilidade. Bastava um movimento para descobrir até onde aquele poder podia ir. O espaço à sua frente se abre como se a realidade estivesse sendo rasgada. Jinwoo prepara uma magia que nunca teve coragem de usar antes. Do outro lado, uma presença desconhecida responde ao chamado. Algo muito acima do nível dele parece ter notado o novo poder do Arquimago. Sem recuar, Jinwoo joga a magia direto naquela abertura. Se aquela coisa queria observar, ele também queria saber com quem estava lidando. O choque entre as duas energias arrebenta o espaço inteiro. E antes que ele possa se proteger, Jinwoo é puxado pelo rasgo. Quando acorda, ele sente que tudo mudou. O corpo está mais leve, o ar está diferente e o mundo ao redor não tem mais nada de Aslan. Ao olhar a cidade, Jinwoo reconhece Siul. Ele tinha voltado para a Terra depois de um século preso em outro mundo. O problema é que para ele 100 anos tinham passado. Para a Terra, parecia que quase nenhum tempo tinha se movido. Jinwoo observa a cidade e tenta entender a diferença entre as dimensões. Talvez tenha voltado no passado, ou talvez o tempo simplesmente não siga regra nenhuma ali.
Mesmo reconhecendo Siu, ele encontra prédios e ruas que não existiam em sua memória. O lugar é familiar, mas também parece um novo mundo. Ele conclui que Kim Jin-woo provavelmente desapareceu da Terra há muito tempo. Para todos, sua antiga vida deve ter sido apagada por completo. A mana do planeta também está fraca demais para ele permanecer naquele estado. Antes de pensar em qualquer outra coisa, Jin-woo precisa encontrar um corpo vazio. Então, uma presença chama sua atenção. Em algum lugar da cidade, existe uma alma prestes a se apagar. Guiado por essa sensação, ele encontra uma residência enorme. A energia que vinha dali era fraca, mas tinha algo extremamente compatível com ele. Dentro da casa, um jovem estava deitado sem reagir. O corpo ainda respira, mas parece ter sido abandonado pela própria alma. A família inteira já se reúne ao redor da cama. Todos esperam um milagre, mesmo sabendo que os médicos praticamente desistiram. O avô se recusa a aceitar a morte do neto. Ele implora para Jin-woo acordar, sem imaginar que outro Jin-woo está ouvindo tudo de fora. O mago analisa aquele corpo e entende a situação. A alma original já se foi, e o jovem não possui mais nenhuma chance de voltar sozinho. Para Jin-woo, aquela coincidência parece perfeita demais. O corpo é compatível, está vazio e ainda carrega o mesmo nome que ele. Ele confirma que não se trata apenas de uma doença grave. O rapaz já está morto por dentro, sem nenhuma presença espiritual restante. Jin-woo decide que aquele será o seu novo recipiente. Se precisa ficar na Terra, não encontraria uma oportunidade melhor. A alma do arquimago entra no corpo e uma nova energia se espalha pelo quarto. O jovem, que todos julgavam perdido, começa a reagir. O garoto abre os olhos diante da família inteira. Para eles, parecia que um morto tinha acabado de voltar. O quarto vira um caos de imediato. Ninguém consegue acreditar que o Jin-woo acordou depois que os médicos declararam que não havia mais esperança. O avô chama o neto pelo nome, ainda em choque. Ele teme que tudo seja apenas uma ilusão criada pelo desespero. Quando vê o jovem se mexendo de verdade, ele se joga para abraçá-lo. Jin-woo não entende aquela reação, mas percebe que caiu numa família muito ligada. Os outros parentes também se aproximam, chorando e agradecendo pelo milagre. Para o mago, aquela recepção é estranha demais, depois de tantos anos sozinho. Todos fazem perguntas ao mesmo tempo e quase esmagam o recém-acordado. Jin-woo só consegue pedir espaço para respirar. Uma criança observava a cena, sem saber se estava feliz ou assustada. O novo Jin-woo acaba de entrar numa casa cheia de gente completamente caótica. Ele acha a família barulhenta, mas entende o motivo. Eles tinham acabado de perder o caçula e de repente o veem de pé outra vez. Depois de olhar a casa e a forma como todos se tratam, Jin-woo admite que não caiu num lugar ruim. Além de ricos, eles parecem se importar de verdade uns com os outros. Mas a lembrança de Arslan volta para sua mente. Enquanto a erosão continuar existindo, ele não consegue simplesmente viver uma vida tranquila na Terra. Jin-woo recorda a luta sem fim contra o núcleo da erosão. Por mais monstros que destruísse, sempre surgiam outros logo depois. Jin-woo se pergunta se os heróis vindo da Terra poderiam destruir os monstros que continuam renascendo na erosão. Ele tenta pensar em respostas, mas nenhuma parece funcionar. Pela primeira vez, o maior mago de Aslan se sente realmente sem saída. Para limpar a cabeça, Jin-woo pega um videogame. Talvez alguns minutos longe da guerra ajudem ele a enxergar algo que não viu antes. Ainda pensando na erosão, ele continua procurando uma solução. Só que quanto mais pensa, mais distante a resposta parece ficar. Então ele liga o console e resolve jogar. Era um hábito antigo que ele não podia aproveitar havia 100 anos. O título escolhido é Legend of the Dragon. Jin-woo lembra que aquele foi um dos poucos jogos que realmente considerou bons antes de ser invocado. O jogo tem uma história clássica. Um herói precisa reunir companheiros e salvar o mundo. Mesmo assim, a aventura sempre conseguiu prender a atenção dele. Ao ver um herói de outro mundo salvando todos, Jin-woo imagina o que aconteceria se Aslan recebesse milhares deles ao mesmo tempo. Na tela surge a opção de convocar um segundo herói, e Jin-woo escolhe sim, naquele instante. A mecânica simples do jogo faz uma nova ideia nascer na mente do arquimago. Jin-woo decide usar seu próprio portal das almas para convocar humanos da Terra como os novos heróis de Aslan. Inspirado pelo jogo, Jin-woo decide usar o portal das armas para convocar os humanos da Terra, assim como ele próprio foi levado para Aslan um dia. Ele percebe que aquilo pode ser uma vantagem enorme. Pessoas da Terra também podem ter a mesma resistência à erosão que ele possui. Se conseguir trazer esses jogadores para Aslan, Jin-woo não precisaria mais lutar sozinho. Pela primeira vez, existe uma chance real de criar um grupo capaz de enfrentar a ruína. Mas antes de chamar qualquer pessoa, ele precisa dar a eles motivos para entrar naquele mundo. Jin-woo sabe exatamente o que pode usar. Ele já foi desenvolvedor de jogos na sua vida antiga. Com 3 anos até a destruição da barreira, ele decide transformar Aslan em algo que os humanos da Terra queiram explorar. O plano é arriscado, mas o tempo também está acabando. Na manhã seguinte, a nova família de Jin-woo se reúne para comer. Depois de 100 anos em outro mundo, uma mesa cheia parece uma experiência quase surreal para ele. O
O avô faz questão de tratar o caçula como se nada tivesse acontecido. Para todos ali, ter o Jinwoo sentado à mesa já parece um segundo milagre. Jinwoo aproveita o momento e diz que quer fazer uma coisa nova. Ele precisava de apoio para colocar seu plano em prática. A família imagina que ele vai falar de estudos ou de alguma carreira segura. Afinal, depois de quase morrer, todos esperavam que ele fosse viver com mais calma. O avô até relembra o quanto a situação deles foi grave, mas Jinwoo não quer voltar para uma rotina comum. Ele revela que quer desenvolver um jogo. A declaração deixa a mesa inteira em silêncio por alguns segundos. Para a família, aquilo parece uma mudança completamente inesperada. O rapaz, que mal tinha acordado agora, quer entrar no mercado de games. O avô pergunta se ele está falando daqueles jogos de vídeo que todo mundo chama de passatempo. Jinwoo confirma sem qualquer vergonha. Em vez de recusar, o velho aprova a ideia. Para ele, é melhor ver o neto interessado em algo do que continuar preso dentro de casa. Os parentes também se animam e começam a defender os jogos. De repente, a conversa sai de preocupação e vira uma discussão bem mais leve. O avô disse que aquela é a melhor notícia que recebeu na semana. Ele só queria ver Jinwoo com um sonho próprio de novo. E como a família tem dinheiro, o apoio não fica só nas palavras. Se o garoto quer montar uma empresa de games, eles vão ajudar a bancar tudo. Jinwoo agradece, mas já está pensando bem mais longe do que um simples negócio. O jogo será o ponto entre a Terra e Aslan. Assim que consegue um tempo sozinho, ele volta a falar com a tia em Aslan. Agora que possui recursos na Terra, o plano precisa ganhar uma história de verdade. Ele pega um caderno e começa a estruturar a ideia. Pode parecer estranho no início, mas Jinwoo acredita que vai funcionar. Sua primeira missão para a tia é simples: escrever a história do jogo. Ela vai transformar a tragédia de Aslan em algo que os jogadores consigam acompanhar. Tia recebe o material e logo entende o tamanho da tarefa. Em vez de apenas registrar fatos, ela vai precisar fazer um mundo inteiro parecer vivo. Ela quase cai da cadeira com a proposta. Até aquele momento, Tia achava que Jinwoo só queria uma crônica comum sobre a guerra. Depois de se recompor, ela pergunta se ele quer mesmo que ela seja a narradora daquela história. Jinwoo confirma, porque ninguém conhece Aslan melhor do que ela. Tia decide que a história deve dar aos jogadores uma pequena fuga da realidade, mas ao mesmo tempo, ela precisa mostrar por que aquele mundo vale a pena ser salvo. Jinwoo elogia a criatividade dela e chama a tia de uma heroína inesperada. A assistente fica orgulhosa com o reconhecimento. Ele pede que ela imagine alguém caindo de repente em Aslan. Para um jogador da Terra, essa seria a primeira sensação ao entrar ao mundo. Tia começa a imaginar como apresentar esse estranho a um reino que está à beira do colapso. O primeiro capítulo precisa prender a pessoa logo de cara. Jinwoo explica que os habitantes não podem parecer monstros sem emoção. Cada povo de Aslan precisa ter personalidade, problemas e objetivos próprios. Tia acha a ideia perfeita para uma história emocionante. Ela já começa a falar de amor, tragédia e reviravoltas, como se estivesse escrevendo uma grande novel. Ela exagera tanto que Jinwoo percebe o perigo. Se deixar Tia livre demais, a história pode virar um drama pesado, antes mesmo do primeiro jogador chegar. Mesmo assim, ela insiste que uma boa aventura precisa de perigos. Para Tia, um herói só parece especial quando sobrevive a algo impossível. Jinwoo ri da empolgação dela e aceita algumas sugestões, mas deixa claro que os jogadores precisam ser o centro da própria jornada. Ele quer um mundo onde as escolhas tenham peso. A história deve dar direção, sem transformar todo mundo em um personagem preso num roteiro. O plano de Jinwoo é fazer os jogadores se apaixonarem pelos personagens e pelo conflito. Quando isso acontecer, eles vão querer ajudar por vontade própria. Tia fica ainda mais animada ao imaginar humanos da Terra envolvidos com Aslan. Para ela, acompanhar as reações deles vai ser divertido demais. Ela aceita trabalhar ao lado dele e promete escrever tudo o que for necessário. Se o jogo der certo, milhões de pessoas podem conhecer aquele mundo. Quando ouve a palavra milhões, Tia trava. Até então ela estava pensando apenas em alguns aventureiros, não em uma multidão inteira. Jinwoo corrige, talvez sejam dezenas ou centenas de milhões. A escala do projeto deixa claro que ele está pensando como um verdadeiro desenvolvedor. Tia percebe que não está ajudando a escrever uma simples história. Eles estão construindo uma forma de trazer reforços para a maior guerra de Aslan. Jinwoo começa a dividir o projeto em partes. Primeiro vem o mundo, depois os personagens, as missões e os desafios que vão manter os jogadores envolvidos. Ele explica que cada jogador precisa de um motivo para se importar. Um bom jogo não vive só de batalhas bonitas ou poderes chamativos. Tia encara o tamanho da ideia e pergunta se eles vão conseguir. Jinwoo manda ela descansar por enquanto, porque ainda existe muito trabalho pela frente. Mesmo sem entender todos os detalhes, Tia se compromete a preparar a história. Ela quer que o projeto esteja pronto para impressionar qualquer empresa da Terra. Mas Jinwoo percebe que o roteiro por si só não basta. O jogo ainda não possui a liberdade que ele quer entregar aos jogadores.
Na mente dele, o mundo precisa ser totalmente imersivo. Os humanos devem poder explorar, agir e viver em Aslan, como se estivessem de verdade ali. Por isso, ele decide montar primeiro a base do sistema. O mais importante é fazer a magia funcionar como uma experiência real, e não como uma tela limitada. Depois disso, chega a hora de reunir o elenco. Jinwoo precisa de habitantes reais de Aslan para preencher o jogo com vida. Ele abre um canal de comunicação e recebe uma resposta imediata. Seus antigos aliados entendem que o Arcomago está preparando algo grande. Jinwoo envia uma ordem para que alguns deles se apresentem. O pedido parece estranho, mas ninguém pensa em desobedecer ao homem que protegeu o mundo por um século. Logo ele retorna a Aslan e vai até um grande templo. Ali, os primeiros candidatos já estão esperando. A chegada do Arquimago chama a atenção de todos. Mesmo cercados de guerreiros e sacerdotes, Jinwoo continua parecendo o homem mais perigoso do lugar. Entre os presentes está Hallan, o antigo papa e sacerdote da luz. Ele respeita Jinwoo, mas não faz ideia do que está prestes a ouvir. Jinwoo reconhece que todos trabalham muito pelo reino. Agora, ele pede para que cada um aceite uma função diferente em nome de Aslan. Hallan se aproxima preocupado, achando que a missão deve envolver algum ritual perigoso. Ele ainda não sabe que a ideia de Jinwoo é bem mais estranha do que uma batalha. Também aparece Hena, a primeira comandante dos Cavaleiros da Luz. Ela jura que está pronta para sacrificar a própria vida por Aslan. Jinwoo observa Hena e percebe que ela seria perfeita para o papel de heroína. O problema é convencer uma cavaleira séria a participar de um jogo. Ele toma uma decisão e começa a explicar o que pretende fazer. A missão não exige que ela morra, mas exige que entre um personagem que nunca imaginou interpretar. Jinwoo avalia Hasman e reconhece que a sua magia sombria pode render um bom papel dentro da história. Sem precisar de outra demonstração, Jinwoo entrega ao grupo os figurinos preparados para cada função. Os primeiros modelos mostram como Hallan e os outros participantes vão aparecer para os jogadores. Quando chega a vez de Hana, Jinwoo escolhe uma aparência marcante para a comandante de Cavaleiros da Luz. Quando vê a nova armadura, Hana reclama que aquilo é exagerado demais. Para uma cavaleira séria, a roupa parece muito diferente do equipamento comum. Jinwoo entrega a armadura e manda ela experimentar. Hana pergunta se ele realmente espera que ela use aquilo diante de todo mundo. Ele confirma sem mudar a expressão. Para Jinwoo, aquilo não é uma brincadeira, é uma parte importante do plano para salvar Aslan. Hana finalmente veste o equipamento por causa do reino. Mesmo constrangida, ela aceita confiar no Arquimago. Quando a transformação termina, ela mesma percebe que mudou bastante. A nova aparência parece feita para uma heroína de aventura. Jinwoo fica surpreso com o resultado. Ele queria algo impactante, mas a armadura acabou chamando mais atenção do que imaginava. Hana pergunta se aquilo ainda pode ser considerado uma armadura. Jinwoo responde que está perfeito e continua com um plano como se nada fosse estranho. Ele explica que uma história precisa de símbolos claros. Uma cavaleira que protege os outros e enfrenta a tragédia pode conquistar os jogadores muito mais rápido. Mesmo com o grupo reunido, Jinwoo sente que ainda falta uma peça. O jogo precisa de personagens com conflitos fortes, não apenas combatentes. Ele imagina uma santa frágil sendo protegida por Hena durante a guerra. Essa combinação daria aos jogadores uma razão emocional para lutar contra os invasores. Então, aparece a experiente Santa Tebeza, que apesar da idade, será apresentada como uma figura frágil dentro da história. Enquanto Jinwoo pensa, Tabis tenta escapar da situação como se aquilo fosse uma brincadeira. Ela ainda não entende qual papel ele quer dar para ela. Outra garota chama a Santa de longe, criando ainda mais confusão no templo. Aos poucos, o elenco do jogo vai ficando cada vez mais variado. Uma pequena sucubus aparece chamando Jinwoo de senhor. Sua presença deixa os outros ainda mais confusos sobre o que ele está planejando. Ela se apresenta como Aire e pede desculpa pelo problema que os filhos causaram. Jinwoo enxerga nela mais uma personagem perfeita para o mundo que está criando. Depois de observar todos, ele finalmente diz que está perfeito. Cada pessoa ali pode dar vida a uma parte diferente de Aslan. Os escolhidos olham um para os outros, sem entender. Ninguém recebeu uma explicação clara, mas todos percebem que vão participar de algo enorme. Arwie reclama que não pode ser tratada como uma heroína por ser uma sucubus. Jinwoo mostra que no jogo dele, até alguém de uma raça temida pode ter uma chance diferente. Com um sorriso, Jinwoo prepara a próxima etapa. Agora que tem um mundo, histórias e personagens, falta apenas colocar tudo em movimento. Ele chama o grupo para começar a atuar. O jogo que pode salvar Aslan está finalmente deixando de ser uma ideia e virando realidade. Ainda em Aslan, Jinwoo explica que todos vão precisar colaborar com o novo plano. Não em uma guerra comum, mas em uma encenação capaz de atrair salvadores à Terra. Ele pede que o povo de Aslan ajude a criar um mundo que pareça vivo. Cada detalhe vai virar uma parte da experiência dos futuros jogadores. Tia ainda está desconfiada, porque a ideia de salvar o reino com uma interpretação parece absurda. Jinwoo, porém, já decidiu que não existe outra saída. Os aliados perguntam se tudo aquilo é mesmo uma espécie de teatro. Para eles, lutar contra a erosão sempre foi algo sério demais para ser transformado em jogo.
Jinwoo confirma que será uma encenação, mas com o objetivo real, salvar Aslan. Os jogadores vão entrar naquele mundo acreditando que viram uma aventura, enquanto ajudam um reino sem perceber. Antes de detalhar o projeto, ele conta que descobriu uma forma de ligar os dois mundos, e essa descoberta pode mudar completamente o destino deles. Os magos ficam empolgados ao ouvir sobre o Portão das Almas. Para eles, qualquer sinal de ajuda vinda de outro mundo já parece um milagre. Jinwoo mostra que o jogo terá uma porta de entrada capaz de acordar os jogadores da Terra. O problema é fazer todos entenderem uma tecnologia que não existe em Aslan. Por isso, ele prepara uma demonstração simples. A melhor forma de convencer alguém é deixar a pessoa ver o resultado com os próprios olhos. Jinwoo entrega um cristal de mana contendo imagens gravadas. Aquilo funciona como uma amostra do que ele quer transformar em experiência virtual. Ele explica que o vídeo ainda pode ser comprimido e guardado dentro de um cristal pequeno. Os magos ficam espantados com a mistura de magia e tecnologia. Alguns deles reclamam que não queriam ouvir mais teoria mágica. Jinwoo ignora a confusão, que sabe que o projeto precisa de todas aquelas ferramentas. Ele observa que os aprendizes parecem perdidos. Mesmo assim, lembra que criar o impossível sempre foi a função de um mago. Ao observar os discípulos com mantos azuis, Jinwoo imagina uma forma mais amigável de apresentá-los aos jogadores. Ele prepara pequenos mascotes azuis em formas de gatos para servirem como intermediários dos magos. Jinwoo entrega os bonecos aos discípulos e os nomeia como seus assistentes mágicos. Controlando os mascotes, os magos poderão aparecer de forma simpática e ajudar a tornar possíveis os desejos dos jogadores. Enquanto isso, Jinwoo volta para Seul. Agora ele precisa transformar todo aquele poder em um projeto que o mercado consiga enxergar. Ele chega ao prédio da empresa, pronto para começar de verdade. A fantasia de Aslan agora vai precisar sobreviver dentro do mundo corporativo. Mesmo vestido como presidente, Jinwoo ainda pensa nos gatos mágicos, na história que Tia está preparando. O jogo precisa ser terminado antes que a erosão avance mais. Na entrada, o funcionário o reconhece como o novo presidente de Lee Jin-woo. A empresa inteira está curiosa para saber quem é esse jovem que assumiu o controle. O secretário, Kim Han-soo, se apresenta e se coloca à disposição. Ele será o primeiro contato de Jinwoo dentro da companhia. Outro executivo explica que a família de Jinwoo pediu para apoiá-lo. O novo presidente aceita a ajuda, mas deixa claro que quer trabalhar sem ser tratado como criança. Eles seguem para a reunião com a equipe de desenvolvimento. Jinwoo quer conhecer de perto as pessoas que vão construir o jogo. O chefe de desenvolvimentos da FS Game está desanimado. A empresa vinha acumulando fracasso e ele já esperava que o futuro fosse piorar. Ao receber a notícia de chegada do novo presidente, ele percebe que talvez a companhia não tenha sido abandonada ainda. Mesmo assim, a desconfiança continua forte. O executivo tenta entender por que alguém rico assumiria uma empresa em crise. Para ele, parecia mais uma aposta sem sentido. Quando descobre que Jinwoo quase morreu pouco tempo antes, a curiosidade aumenta. O novo presidente realmente não parecia agir como alguém comum. Assim que Jinwoo entra, todos se levantam. A equipe esperava um herdeiro mimado, não alguém com aquele olhar frio. Ele se apresenta sem rodeios e vai direto ao assunto. Não tinha interesse em discursos longos ou em ouvir desculpas. O chefe encara Jinwoo tentando reconhecê-lo. A presença daquele rapaz faz a sala inteira ficar silenciosa. Ele finalmente entende que está diante do novo dono da empresa. A reunião deixa de parecer uma formalidade e vira uma chance de sobrevivência. Jinwoo manda todos sentarem e pede que comecem na hora. Ele quer saber por que a companhia falhou e o que ainda pode ser salvo. O clima na sala fica pesado, todos esperam uma bronca, mas Jinwoo parece mais interessado em encontrar pessoas capazes de recomeçar. O chefe admite que os projetos antigos foram encerrados e que a equipe perdeu boa parte da motivação. A empresa precisava de um novo rumo. Ele também assume parte da culpa pelos fracassos. A equipe de desenvolvimento foi desmontada aos poucos e já não acreditava em nenhum projeto grande. Mesmo assim, alguns funcionários perceberam que Jinwoo não chegou para fechar a empresa. Ele parece estar ali para reconstruir tudo do zero. Jinwoo diz que justamente por estarem no fundo do poço, eles podem começar de novo, dessa vez com uma ideia que ninguém mais conseguiu imaginar. Ele entrega uma proposta para todos lerem. O nome do projeto é simples, mas chama atenção de imediato. Na capa está escrito Project Aslan. A equipe ainda não sabe, mas aquele documento descreve um mundo que existe de verdade. O projeto promete uma realidade virtual, onde jogadores podem explorar, lutar e escolher os próprios caminhos. Para os desenvolvedores, parece ambicioso demais para ser real. Mesmo assim, as ideias de um mundo medieval, liberdade e magia fazem sentido. Aos poucos, a equipe começa a enxergar um produto diferente de tudo no mercado. Jinwoo afirma que os jogadores vão querer comprar aquela experiência. Ele fala com uma confiança que faz todos reconsiderarem o projeto. Quando perguntam se ele está exagerando, Jinwoo confirma cada palavra. Para ele, aquilo não é uma promessa, é uma certeza. Ele manda prepararem uma demonstração. Não adianta tentar explicar a Aslan apenas com papel e conversa. Existe um estúdio de captura de movimento no prédio, então a equipe segue para lá.
Jinwoo diz que eles vão ser prova viva com os próprios olhos. No caminho, todos tentam adivinhar o que o presidente está escondendo. Ninguém imagina que ele vai abrir uma janela para outro mundo. Quando entra no estúdio, Jinwoo pede para que todos se aproximem. A curiosidade toma conta do grupo. Ele apaga as luzes e ativa um objeto estranho no centro da sala. O ambiente fica silencioso de repente. Jinwoo manda todos darem alguns passos para trás. Até os mais céticos percebem que algo fora do normal está prestes a acontecer. Com uma única frase, ele inicia a demonstração. O jogo de Aslan finalmente vai aparecer diante de pessoas da Terra. Um cubo brilhante se forma no escuro e enche a sala de energia. A tecnologia da empresa não teria como criar algo daquele nível. Do outro lado, os efeitos mágicos se conectam com Aslan. A demonstração não é uma animação comum, e sim uma passagem para uma cena real. O chão se transforma em uma paisagem estranha, toma o lugar do estúdio. Os funcionários percebem que estão olhando para um campo que não existe em Seul. O chefe de desenvolvimento pergunta se aquilo é um círculo mágico. Pela primeira vez, ele aceita que está vendo algo além de qualquer tecnologia conhecida. Ninguém consegue explicar o que está acontecendo. O medo toma o lugar da empolgação, quando a realidade ao redor deles muda. Os funcionários apontam para o campo sem saber o que enxergam. O mundo virtual parece sólido demais para ser chamado de holograma. Então uma criatura gigantesca aparece na frente de todos. A demonstração acaba de deixar de parecer segura. Ao ver o dragão, a equipe entra em pânico. Para eles não existe efeito especial capaz de parecer tão real. Jinwoo explica que aquilo era uma experiência virtual, mas nem ele consegue fazer todos acreditarem de imediato. O medo do dragão é muito mais forte que a explicação. Ele apresenta o nome daquele mundo, Aslan. A partir dali, a equipe entende que o jogo não vai ser apenas uma fantasia medieval. O dragão continua se movendo pelo cenário e torna tudo ainda mais convincente. Cada detalhe parece ter peso, cheiro e perigo reais. Jinwoo diz que aquele é o mundo que vai servir de palco para o projeto. Os funcionários percebem que estão literalmente dentro de uma amostra do jogo. Alguns perguntam se aquilo significa que eles podem andar e interagir de verdade. Jinwoo responde que sim, porque essa é a diferença que vai separar o projeto de todos os outros. Quando vê que todos entendem a ideia, ele anuncia o próximo passo. A apresentação vai mostrar como a história principal funciona. De repente, os funcionários são arrastados para o centro da cena. Agora eles deixam de ser espectadores e viram parte da aventura. O céu de Aslan escurece e a erosão aparece. A equipe finalmente sente o peso da ameaça que Jinwoo quer combater. Uma mão morta surge do chão. O que parecia uma demonstração de jogo vira um pesadelo para quem está dentro, vendo de perto. Esqueletos e monstros começam a sair da escuridão. Os inimigos da erosão não foram feitos para parecer bonitos, mas para deixar claro que aquele mundo precisa de ajuda. Uma criatura morta-viva comanda a horda e ordena que os monstros ataquem. Os funcionários entram em desespero ao perceber que o perigo vem na direção deles. Todos tentam fugir e se perguntam se podem ser feridos. Jinwoo deixa a cena continuar porque precisa que sintam o risco antes de entenderem o valor da vitória. O grupo recua enquanto os monstros avançam. A experiência já conseguiu algo que nenhum trailer conseguiria. Todos estão completamente envolvidos. Quando parece que a ordem vai alcançá-los, Rena surge no campo de batalha. A comandante entra em cena como a heroína que Jinwoo preparou. Ela avança contra os inimigos sem hesitar. Os movimentos são reais, e os funcionários ficam sem saber se estão vendo uma atriz ou uma guerreira de verdade. Uma luz dourada explode no meio do combate. O poder de Rena protege o grupo e afasta os monstros por alguns instantes. A cavaleira usa magia de luz para abrir o caminho. O que era uma simples demonstração, agora parece uma batalha em que todos podem morrer. Logo depois, uma santa aparece para proteger os humanos. A cena mostra exatamente o tipo de drama e heroísmo que Jinwoo queria colocar no jogo. Os funcionários ficam impressionados com a chegada da santa, com a Cavaleira da Luz. Eles já não enxergam a situação como um projeto estranho, e sim como uma história que querem continuar vendo. Jinwoo observa a reação do grupo e conclui que está perfeito. A demonstração conseguiu prender todos antes mesmo da explicação das regras. Ele percebe que os desenvolvedores estão completamente imersos. Era exatamente essa resposta que precisava para ter certeza de que o plano funcionaria. Com um sorriso, Jinwoo confirma que tudo está saindo como planejou. O projeto Aslan acaba de ganhar sua primeira equipe de verdade. Jinwoo observa a equipe apavorada e confirma que a demonstração está seguindo exatamente como planejou. Para fechar a apresentação com impacto, ele libera o clímax da história. Um feiticeiro da erosão surge comemorando a chegada de novas cobaias. A criatura avança com seus servos, deixando os funcionários sem qualquer rota de fuga. Rena segura a espada e se prepara para defender o grupo mais uma vez. A santa pede para que todos emprestem sua luz para fortalecer o ataque final. Completamente envolvidos na cena, os funcionários levantam as mãos e entregam sua energia. A luz reunida atravessa o campo e se concentra nas guerreiras de Aslan. Rena parte para cima do inimigo, gritando pelo nome de Aslan. Os funcionários entram no clima e repetem o grito como se realmente fizessem parte da batalha.
O ataque sagrado atinge a criatura em cheio. Os feiticeiros tentam resistir, mas a luz continua consumindo sua energia. A explosão cresce até dominar todo o campo de batalha. O inimigo é arremessado longe e parece finalmente derrotado. Porém, uma presença ainda mais sombria aparece no lugar dele. Sem qualquer piedade, essa criatura descarta o próprio aliado por considerá-lo inútil. O verdadeiro monstro abre a boca e volta sua atenção para os humanos. A equipe percebe que o chefe acabou de eliminar o próprio servo e agora pretende atacar todos eles. A energia da erosão se espalha pelo estúdio virtual e alcança o grupo. Os funcionários gritam e tentam fugir antes que a criatura os engula. No instante seguinte, a demonstração termina e todos despertam de volta no estúdio. O chefe de desenvolvimento tenta entender se aquilo realmente acabou. A equipe inteira parece espalhada pelo chão, ainda abalada pela experiência. Jinwoo pergunta com tranquilidade o que todos acharam da demonstração. Ao ver o choque no rosto deles, o novo presidente percebe que conseguiu a resposta que queria. Os desenvolvedores se recusam a acreditar que aquilo tinha sido apenas um holograma. O diretor admite que acabou de ver a primeira realidade virtual completa do mundo. Ele também entende que uma tecnologia daquele nível precisa ser mantida em segredo. Jinwoo lembra que ninguém acreditava no projeto antes de presenciar tudo pessoalmente. Convencida, a equipe promete acompanhar Jinwoo até o fim daquele projeto. Jinwoo inicia o treinamento e a reorganização necessária para colocar os jogos em produção. Os funcionários comemoram um novo começo da FS Games e juram fazer história. Pouco depois, uma matéria anuncia que a FS Game prepara um jogo capaz de mudar o futuro do mercado. Em seu laboratório particular, Jinwoo acompanha as reações desconfiadas na internet. Nesse momento, seu telefone toca. O avô pergunta se ele viu as matérias publicadas sobre a empresa. Jinwoo responde que está tudo bem e recusa a oferta de mandar a equipe judiciária atrás dos críticos. Em seguida, o avô pergunta como o desenvolvimento está avançando. Jinwoo conta que o protótipo acabou de ser concluído e está funcionando sem problemas. Ao ouvir a voz animada do velho, Jinwoo se lembra da sua enorme paixão por pescaria. O avô começa a contar que, em seus melhores dias, enfrentava até tubarões e marlis gigantes. Então Jinwoo o convida para pescar sem precisar sair de casa. Ele mostra o visor que vai levar o velho até Aslan. O avô coloca o equipamento ainda sem acreditar no que vê. Jinwoo promete uma surpresa de verdade. Quando o visor liga, o velho entende que o neto não estava brincando. Jinwoo pede que ele se prepare para o teste. Em seguida, manda o avô abrir os olhos dentro de Aslan. O mundo digital cobre sua visão e a transição começa. O velho aparece em uma floresta cheia de vida. Ele toca o ambiente e percebe que não é uma simples imagem. Jinwoo dá boas-vindas ao avô em Aslan. O velho pergunta onde foi parar e como chegou ali. Jinwoo explica que aquele jogo virtual está em desenvolvimento. Mesmo assim, o avô ainda custa acreditar que tudo é virtual. Ele sente o corpo leve e renovado como não sentia havia anos. O velho pergunta como Jinwoo conseguiu criar algo tão diferente. A notícia de uma realidade virtual verdadeira começa a se espalhar, mas Jinwoo puxa o avô para a próxima parte do teste. Eles chegam a um lago bonito, ideal para a pescaria. Jinwoo abre um portal e mostra que o mundo responde à sua magia. O avô fica fascinado em cada detalhe daquele lugar. Ele pega a vara e sente que voltou a pescar como na juventude. Logo parece calmo demais, mas algo enorme se move sobre a água. De repente, o peixe puxa a linha com muita força. O velho consegue fisgar algo e comemora a captura, mas a luta com o peixe fica intensa demais para uma pescaria normal. Uma criatura enorme salta da água diante dos dois. O avô fica sem acreditar no tamanho da captura. Jinwoo se diverte ao ver a reação dele. O velho recupera uma energia que tinha esquecido que possuía. Ele admite que fazia muito tempo que não se sentia tão vivo. Jinwoo percebe que o teste deu certo e o avô está completamente envolvido. Mesmo assim, Jinwoo lembra que trouxe jogadores para salvar Aslan, não apenas para se divertir. O primeiro usuário real provou que o jogo pode desenvolver aventura e esperança para qualquer pessoa. Durante o teste em Hansword, Jinwoo se senta ao redor da fogueira com o presidente Kisung e sua equipe. O presidente se surpreende ao perceber que a comida virtual possui sabor e ainda deixa satisfeito. Enquanto comem, alguns moradores de Aslan se aproximam e observam os visitantes desconhecidos. Um dos participantes notam que aquele personagem não pertence ao grupo de teste. Os moradores estranham a conversa incompreensível e passam a tratar os visitantes como suspeitos. Um guarda interrompe a confusão antes que a situação vire uma briga. Outro homem afirma que está acompanhando um convidado importante e manda os moradores irem embora. Os personagens saem correndo de forma repentina, revelando que a programação ainda possui algumas falhas. Jinwoo admite que o projeto ainda está bruto, mas promete continuar melhorando cada detalhe. Impressionado, o presidente Yosung oferece apoio financeiro e industrial para acelerar o desenvolvimento. Jinwoo agradece e explica que o aparelho de conexão ainda não precisa de mais testes. Antes de sair, o presidente comenta que pretende trazer outros parentes para experimentar Aslan no futuro.
Com o apoio financeiro da família, a FS Games cresce rápido. Em pouco tempo, a empresa começa a chamar a atenção do mercado. Príncipe Leon surge como mais um personagem importante da história, criado por Jin-Woo. A equipe continua trabalhando para transformar cada detalhe de Aslan em jogo. O avô de Jin-Woo quer voltar ao mundo virtual assim que possível. Os diretores e líderes da equipe também pedem outra chance de testar. Mesmo no escritório, todos só conseguem falar do que sentiram dentro de Aslan. Jin-Woo chega a perceber que o interesse pelo projeto cresceu de vez. Ele confirma que o desenvolvimento já entrou em produção. Em seguida, anuncia que o diretor vai explicar o próximo passo. A empresa recebeu convite para apresentar o jogo em um grande evento de tecnologia. Os funcionários comemoraram porque a FS Game vai poder mostrar o projeto ao público. Agora o sonho de Jin-Woo está perto de sair das paredes da empresa. Todos comemoram o nome do novo CEO que conseguiu levantar a companhia. Jin-Woo recebe mensagens do avô pedindo para liberar o servidor outra vez. O velho quer voltar imediatamente para a pescaria em Aslan. Jin-Woo responde que está ocupado, mas promete que ele terá outra chance. Chega o dia do evento Universe Unpack. O local fica lotado de jornalistas e curiosos. Muita gente ainda acha que a realidade virtual da FS Games é apenas propaganda, mas o palco já mostra um aparelho que não parece tecnologia comum. Jin-Woo entra para apresentar um projeto diante de todos. Ele avisa que vai mostrar uma experiência que ninguém imaginava existir. O novo apresentador introduz o convidado especial da demonstração. Jin-Woo ignora os rumores e começa a contar a história do jogo. Ele diz que o projeto Aslan vai superar qualquer expectativa. Com um gesto, Jin-Woo dá início à demonstração pública. O público vê Aslan se abrir diante dos seus olhos. Jin-Woo lembra que a humanidade conquistou os oceanos, apesar de todas as tragédias encontradas pelo caminho. Depois de explorar o mar, as pessoas voltaram seus sonhos para a lua e para os destinos ainda mais distantes. Ele pergunta se o público aceitaria viver sem conhecer um território que ninguém jamais visitou. Mesmo nascido tarde demais para descobrir a Terra, ele ainda podem sentir a emoção de explorar o desconhecido. Jin-Woo anuncia que encontrou essa oportunidade e criou um mundo completamente novo para o público explorar. A demonstração libera energia e deixa um evento em choque. O céu de Aslan aparece novamente como parte da apresentação. Os espectadores ficam fascinados com os detalhes e as criaturas do mundo. O impacto da cena faz todos entenderem que aquele produto é diferente. Jin-Woo mostra que o mundo está cheio de histórias, batalhas e personagens reais. Ele segura o dispositivo que vai permitir a conexão com Aslan. O aparelho é anunciado como chave de acesso ao jogo. Mesmo com ceticismo, os primeiros aparelhos se esgotam rapidamente. As pessoas começam a pensar que talvez tudo seja real mesmo. Para muitos, entrar em Aslan vira uma oportunidade que não podem perder. Alguns até dizem que vão largar tudo para tentar viver naquele mundo. 2 semanas depois, Aslan se prepara para receber visitantes de verdade. Jin-Woo observa a floresta e entende que a próxima fase do plano vai finalmente começar. Antes do lançamento, os moradores de Aslan ensaiam seus papéis. O dono da taverna pratica a recepção dos futuros aventureiros. A diretora interrompe a cena ao perceber que a atuação ainda não parece natural. Ela pede mais energia e carisma, porque os heróis precisam acreditar naquele personagem. Em seguida, chega a vez do ferreiro decorar suas falas. O homem exagera tanto no papel que transforma uma simples cena de forja numa apresentação absurda. Mesmo com os exageros, o grupo concorda que aquilo ajuda a dar personalidade ao mundo. Tia encontra Jin-Woo e garante que os preparativos estão avançando bem. Ela pergunta se a torre de magia também está pronta para receber os heróis. Jin-Woo explica que a quantidade limitada de cristais de mana ainda cria um gargalho no sistema. Ele consegue ampliar o portal das almas, mas precisa de mais tempo para tornar a chegada de milhares de jogadores segura. Enquanto isso, os moradores enchem o quadro da vila com pedidos para os novos aventureiros. O problema seguinte é que ainda falta alguém para interpretar o Príncipe Leon. Tia sugere escolher um cavaleiro bonito e habilidoso, digno de ocupar o centro da história. Jin-Woo analisa as opções, mas percebe que nenhum candidato corresponde ao personagem imaginado. Como Leon será o protagonista daquele arco, sua aparência precisa convencer os jogadores imediatamente. Sem encontrar um ator ideal, Jin-Woo pergunta se existe outra solução. Tia chama Tyrus e revela que já pensou numa alternativa. Ela propõe criar um corpo para Leon e deixar que o próprio Jin-Woo controle durante as cenas. Jin-Woo aceita testar a ideia, desde que o corpo seja construído primeiro a partir de um modelo confiável. Quando a primeira etapa termina, Tia chama Jin-Woo para ver o resultado. O laboratório está lotado de modelos e bonecos estranhos criados durante experiências. Jin-Woo encara aquela coleção sem saber o que a Tia pretende apresentar. Ela mostra primeiro uma versão pequena e caricata do próprio mestre. Jin-Woo recusa imediatamente a ideia de usar aquele boneco. Tia reclama da rejeição, mas admite que aquela forma não serviria para o príncipe. Então ela aponta para o verdadeiro corpo do Leon, ainda coberto por um pano.
Antes da revelação, Tia pede que todos se preparem. Orgulhosa, ela anuncia que finalmente concluiu sua obra. O pano cai e revela um príncipe de beleza quase divina. Jin-Woo é pego completamente de surpresa pela aparência do novo corpo. Cada detalhe foi criado para fazer Leon parecer o protagonista perfeito de uma fantasia. A própria tia fica emocionada ao contemplar o resultado. Ela conta que passou um mês inteiro trabalhando naquele corpo e ajustando cada detalhe. Para terminar a obra, a tia gastou seus recursos e contratou vários mestres artesãos. Jin-Woo se assusta ao perceber o quanto deixaram o rosto de Leon diferente do seu modelo original. Mesmo desconfiado, ele se senta no corpo e decide testar a conexão. A magia liga a consciência de Jin-Woo ao novo recipiente. Tia e as outras participantes observam enquanto Leon desperta pela primeira vez. Na Terra, a versão normal do Soul Link é finalmente liberada. Uma streamer anuncia para os seguidores que vai testar o jogo ao vivo. Mesmo com medo de cair numa fraude, ela decide tentar. A transmissão começa e o chat fica lotado de curiosos. Quando o relógio marca a hora, ela recebe o aviso de conexão disponível. A streamer manda todos esperarem e promete entrar primeiro. Ela coloca o visor e inicia o login. O corpo dela é puxado para dentro do sistema e a experiência começa. Uma luz enorme envolve a jogadora durante a transferência. Do outro lado, sua consciência desperta um novo corpo. Ela percebe que foi uma das primeiras pessoas a entrar em Aslan. A jogadora tenta se acostumar com a nova aparência. O sistema apresenta as opções de raças que existem naquele mundo. Ela escolhe ser uma elfa. Encantada com a nova forma, o corpo élfico se completa e a transformação termina. Ela corre pela floresta, feliz por viver a aventura como uma elfa. O chat enlouquece ao acompanhar cada detalhe da experiência. Ela chega a uma vila inicial preparada para receber os jogadores. A nova elfa fica emocionada com o visual e com a sensação de estar viva naquele mundo. Mesmo os detalhes mais simples parecem reais demais para ela. Uma moradora explica que aquela é a vila onde toda a aventura começa. De repente, a jogadora percebe algo estranho e se vira. Um jovem cavaleiro aparece diante dela, cercado por uma aura de herói. Ele se apresenta como Leon, e a primeira aventura real da jogadora em Aslan finalmente começa. Na Vila dos Aventureiros, os primeiros jogadores já se espalham por todos os lados. Eles descobrem que podem formar grupos e subir de níveis juntos. Um jogador aparece com uma classe rara e chama a atenção da vila inteira. A nova aventureira fica surpresa com a quantidade de pessoas reais no mundo. Ela pergunta a um guarda para onde deve ir primeiro. O guarda responde de forma natural, como se fosse um habitante de verdade. Ele pede o nome dela e oferece uma ajuda de iniciante. A jogadora fica feliz por ser tratada como uma aventureira de verdade. Ela percebe que os personagens do mundo respondem a cada pergunta. O guarda apresenta uma primeira missão para ela. O caminho leva até a Guilda dos Aventureiros. Para ela, tudo parece real demais para ser apenas um jogo. Jin-Woo observa a recepção dos jogadores e percebe que o plano está funcionando. Ele também acompanha a reação deles aos desafios de Aslan. Os títulos e poderes já começam a diferenciar cada jogador. O sistema mostra os primeiros ranks conquistados pelos visitantes. Jin-Woo entende que uma streamer está trazendo ainda mais pessoas para o jogo. Ela continua transmitindo e conquistando seguidores em Aslan. Outros jogadores percebem que a jornada vai exigir cooperação. Uma nova aventura chega ao salão da guild. A movimentação no local aumenta com a chegada de mais visitantes. Tia aparece como recepcionista da guilda dos aventureiros. Ela dá boas-vindas aos heróis que entram no mundo. Os jogadores se encantam com a nova atendente da guild. Tia explica que a guild aceita pedidos e oferece suporte aos iniciantes. Ela apresenta o quadro de missões disponíveis. Os aventureiros podem escolher trabalhos e receber recompensas. Uma jogadora agradece pelo atendimento e fica ainda mais envolvida. De longe, Jin acompanha a movimentação da vila e o trabalho da tia na guild. Ao lembrar da streamer Hao Beiyou, ele decide se divertir provocando tia com os jogadores mais estranhos. Um jogador que se apresenta como veterano entra na guild e chama a atenção da recepcionista. Logo, aparece um aventureiro enorme carregando presentes e fazendo pedidos completamente absurdos. Tia encara a situação sem entender o que aqueles heróis querem dela, mas jogadores estranhos passam pela guild, enquanto o chat se diverte com a confusão. Um pedido bizarro surge depois do outro, levando a paciência da recepcionista ao limite. Derrotada pelo caos, Tia acaba ajoelhada no meio do salão. Ela promete que ainda fará aqueles heróis problemáticos chorarem de desespero. O sorriso assustador de Tia deixa claro que ela já começou a pensar em sua vingança. Os jornais confirmam que uma nova ordem nasceu com o jogo. Empresas e autoridades passam a acompanhar a expansão de Aslan. Quem experimenta o mundo uma vez não quer mais ficar longe dele. Uma semana depois do lançamento, Jin volta ao trabalho com a equipe. As entregas de dispositivos de acesso já ocupam boa parte da empresa. Todos trabalham duro para manter os servidores e Soul Links funcionando. Jin percebe que os primeiros jogadores estão se tornando heróis de verdade. Ele anuncia que chegou a hora de colocar a próxima história em movimento.
O próximo foco do jogo seria o Príncipe Leon. Leon aparece com a beleza e a postura perfeita para conquistar os jogadores. Seu olhar inocente e melancólico faz parecer que o príncipe carrega um peso enorme. Durante a preparação, Leon leva Tia para conversar longe dos outros. Tia entra no papel e descreve o príncipe como um viajante marcado pela tragédia. Ela se oferece dramaticamente para ouvir as dores guardadas no coração dele. Jin-Woo ignora a encenação e pergunta onde pode encontrar uma boa área de caça para os heróis evoluírem. Sem uma opção pronta, ele conclui que precisava pegar alguns monstros emprestados. Essa decisão leva Jin-Woo novamente para dentro do território da erosão. Sob a lua vermelha, Jin-Woo entra novamente no território dominado pela erosão. Uma criatura gigantesca tenta atingi-lo, mas o arquimago responde com a sua própria magia. Mesmo acostumado ao perigo, Jin-Woo admite que aquele lugar continua sendo assustador. Ele provoca o inimigo e pergunta por que ninguém apareceu para receber o visitante. Uma esfera de mana se forma em sua mão enquanto ele se prepara para o confronto. A massa de erosão reage e se concentra em um ataque ainda maior contra ele. A presença diante dele e o próprio Lorde da erosão, que pergunta se o mago veio oferecer sua alma. O Lorde exibe sacerdotes de Ela e cavaleiros sagrados que foram derrotados, corrompidos e transformados em servos. Jin-Woo recorda a longa batalha em que enfrentou aquelas forças e acabou perdendo. O Lorde manda que ele aceite o destino e pergunta por quanto tempo a barreira ainda conseguirá proteger Aslan. Em vez de demonstrar medo, Jin-Woo apenas sorri. O Lorde da erosão estranha a confiança do arquimago e pergunta o que ele acha tão engraçado. Jin-Woo revela que o inimigo permanece preso no centro do território, porque espalhou poder demais pela erosão. Furioso, o Lorde o desafia a se aproximar e lutar de frente. Jin-Woo ignora a provocação e procura algo ao redor. Logo, encontra um Goblin contaminado vagando pelo terreno corrompido. O sistema identifica a criatura como um Goblin consumido pela erosão. O Lorde afirma que destruir aquele monstro seria inútil, pois ele poderia se regenerar dentro da erosão. Jin-Woo admite que isso seria verdade se ele estivesse lutando sozinho. Então o arquimago abre um círculo mágico gigantesco sobre o campo. Colunas de energias descem ao redor dos monstros corrompidos. Com um estalar de dedos, Jin-Woo ativa a próxima etapa do feitiço. As criaturas são presas dentro da formação antes que consigam reagir. Jin-Woo usa a magia espacial para retirar os alvos daquele território. Ele diz que está apenas pegando aqueles monstros emprestados e promete devolvê-los depois. Antes de partir, Jin-Woo avisa que os monstros vão atuar como chefes do primeiro episódio de Aslan Saga. O arquimago ergue seu cajado e se prepara para sair dali. Como pegou algo emprestado, Jin-Woo decide deixar um pagamento para trás. Ele dispara uma última magia e manda o Lorde ficar com o troco. O Lorde da erosão explode de raiva ao perceber a provocação. Enquanto Jin-Woo desaparece, o inimigo promete matá-lo quando ele voltar. Em outra região, os jogadores encontram uma missão simples de caçar goblins. Eles acham que os inimigos vão aparecer logo e seguem para a floresta. Mas o ambiente fica escuro de repente. A missão comum parece esconder algo muito mais perigoso. Uma aventureira sente que há presenças demais entre os árvores. O grupo encontra um goblin diferente, maior e mais forte que os normais. Eles percebem que aqueles podem ser um monstro de elite. A criatura ataca antes que os jogadores consigam montar uma estratégia. Uma das aventureiras tenta enfrentar o inimigo sozinha, mas percebe que ela não é um alvo fácil. O golpe de Goblin quase alcança a jogadora e deixa todos em pânico. Ela entende tarde demais que entrou numa área acima do nível do grupo. O Goblin se move rápido demais, e a aventureira percebe que o ataque é apenas no último instante. Mesmo assim, um golpe inesperado atinge a criatura antes que ela alcance o alvo. Um aventureiro ruivo aparece no campo e assume a frente da batalha. Ele lança uma bola de fogo contra os Goblin. O ataque explode entre os monstros, e o jogador comemora o acerto. Porém, um dos Goblins resiste e derruba antes que ele possa atacar novamente. A elfa pergunta, assustada, se os companheiros realmente morreram. Ela percebe que aquele não é um Goblin comum e que o grupo não consegue vencê-lo. Sem uma saída fácil, os jogadores percebem que não conseguem vencer sozinhos. Uma elfa grita por ajuda enquanto os Goblins se aproximam. Quando tudo parece perdido, uma espada corta o campo de batalha. O golpe derruba os monstros de uma vez e salva a aventureira. Ela olha para trás e vê um cavaleiro de capa azul diante dela. Leon aparece mais uma vez, pronto para proteger os novos heróis de Aslan. Ele pergunta se a aventureira está bem, abrindo oficialmente o próximo arco da história. Antes de interpretar Leon, Jin-Woo equipa o corpo do príncipe com acessórios produzidos pelos melhores artesãos do mundo. Cada componente foi construído com enorme cuidado e funciona sem apresentar qualquer falha. Com os equipamentos ativados, o corpo de Leon parece completamente natural. Homebrew recebe o efeito de um acessório capaz de ajustar a experiência ao gosto e ao humor de quem está perto. Leon também possui uma aura brilhante que deixa sua presença ainda mais marcante. Ao olhar para o príncipe, Homebrew fica completamente deslumbrada.
O chat percebe que a reação é uma doação de 100 mil won, aparece na transmissão. Liu pergunta se ela está bem depois da batalha. Por precaução, ele usa uma magia de cura na aventureira. Hao-Bill garante que não se machucou e que está se sentindo cheia de energia. Mesmo assim, a proximidade de Leon deixa o coração dela disparado. O chat aproveita a situação para pedir uma reação fofa da coelhinha. Jin observa a jogadora em silêncio, tentando decidir como reagir. Ele se aproxima com um sorriso que deixa Hao-Bill ainda mais nervosa. Leon acaricia a cabeça dela como se estivesse acalmando uma criança assustada. As doações disparam assim que os espectadores veem a cena. Percebendo a oportunidade, Jin pensa em brincar um pouco mais com a streamer. Uma nova missão, patrocinada, oferece 5 milhões de won pela primeira reação dela. Hao-Bill levanta as mãos, morrendo de vergonha do que está prestes a fazer. Ela finalmente imita uma coelhinha diante de Leon. Logo depois, Hao-Bill se encolhe de vergonha e pede que ele pare de olhar daquele jeito. Leon estende as mãos e diz que vai levá-la primeiro para um lugar seguro. A reação vira o clipe mais comentado do ano na plataforma de transmissão. Depois disso, os dois seguem juntos pela floresta. Leon caminha na frente e pede que ela preste atenção onde pisa. Ao notar que Hao-Bill ficou para trás, o príncipe se vira para esperá-la. Ela agradece por ele ter se preocupado e tenta recuperar a compostura. Leon garante que os Goblins não conseguirão segui-los até aquela distância. Hao-Bill finalmente se apresenta, e Leon diz que é apenas um viajante. Enquanto conversam, alguns Goblins se movem escondidos entre as árvores. Leon percebe a cor roxa nas solas das criaturas, e suspeita que elas foram corrompidas pela erosão. Nesse momento, Hao-Bill recebe uma missão diária especial com várias tarefas. A afinidade de rank A faz o jogador receber oportunidades muito acima do normal. Então, aparece um pedido pessoal de Leon ligado ao perigo dos Goblins. O pedido se transforma na missão principal de reunir uma força de subjugação. Hao-Bill se preocupa ao descobrir que precisava reunir cerca de 200 pessoas ocupadas com suas próprias aventuras. Mesmo assim, ela aceita porque o próprio Leon confiou aquela tarefa a ela. Os dois apertam as mãos e confirmam um acordo. Assim que recebe a missão, Hao-Bill comemora com toda a empolgação. Leon oferece para proteger a nova aventureira durante o caminho. Ele conduz o grupo para a próxima área de missão. Os outros jogadores ficaram admirados com a imersão e a naturalidade dos personagens. Leon aparece como um verdadeiro líder, ajudando mesmo quem ainda é iniciante. Os moradores da vila entregam recompensa aos aventureiros que colaboraram. O herói explica que tudo está bem por enquanto, mas o perigo continua perto. A comunidade online se enche de histórias sobre a atitude de Leon. Uma jogadora conta que ele a salvou quando estava perto de desistir. Outros também confessam que foram atraídos pela história e pelo mundo de Aslan. Jin percebe que os jogadores estão motivados e que a atmosfera do jogo está funcionando. Com isso, ele decide acelerar a próxima etapa do plano. Com os jogadores motivados, Jin deixa a função de Leon e segue para a próxima parte do plano. Ele retorna à torre de magia, onde o sistema de conexão está instalado. Tia recebe seu mestre e aguarda novas instruções. Jin confirma que a ligação está perfeita e que a torre permite controlar o sistema dali. Através do núcleo improvisado, ele também consegue sentir a energia do verdadeiro núcleo da erosão. Jin conclui que a aparição frequente de Goblin vão acelerar a formação da força de subjugação. Por isso, manda a tia trazer Hasman, Halon e outros personagens importantes do reino. Tia obedece, enquanto Jin sorri ao pensar na função que reservou para o grupo. O plano é fazer aqueles aliados assumirem o controle dos Goblins na missão. Halon, Hasman e outros personagens importantes se apresentaram diante de Jin, prontos para cumprir uma nova tarefa. Jin pede que esperem por Tia, pois ela vai ajudar a explicar o plano. Sem perder tempo, Tia anuncia que já está ali ao lado do mestre. A aparição repentina dela assusta um dos participantes da reunião. O grupo reclama do susto, enquanto Jin tenta colocar a conversa de volta nos trilhos. Tia pergunta por que todos estão fazendo aquelas expressões estranhas. Ela continua provocando o grupo, claramente se divertindo com a reação deles. Jin finalmente explica que precisa deles para melhorar o treinamento dos heróis. A missão será controlar os Goblins e ajudar os jogadores a acumularem experiência de combate. Ele pergunta diretamente se Halon e Hasman aceitam participar. Um deles admite que os heróis já desconfiam dele apenas por causa do seu rosto ameaçador. O outro concorda, pois sua aparência também faz os jogadores tratarem-o como um vilão imediatamente. O clima da sala fica pesado quando todos percebem que possuem exatamente o perfil desejado. Tia admite que queria observar aquela reação pessoalmente antes de iniciar o teste. Então Jin entrega um objeto estranho para eles, um controle. Ninguém entende para que serve aquele aparelho vindo de outro mundo. Jin explica que os Goblins não serão os únicos a apanhar naquela brincadeira. O plano é fazer os heróis enfrentarem desafios de verdade e acumularem experiência em combate. Tia garante que existe uma forma de reverter os danos, então eles podem testar sem medo. Com tudo explicado, Jin manda o grupo experimentar o controle. Ele mostra os botões e explica o básico para os novos jogadores. O aparelho vai comandar os movimentos de um Goblin, como se fosse um jogo.
Tia segura o controle e decide tentar por conta própria. Do outro lado, o Goblin se move exatamente quando ela aperta os botões. Animada, ela assume que vai cuidar daquela parte do plano. Tia promete provocar os heróis até que eles montem uma grande força de subjugação. Os outros percebem que controlar um boneco sem mente é mais divertido do que parecia. Eles já começam a discutir estratégias para transformar os Goblins em adversários mais interessantes. Em poucos minutos, o grupo inteiro quer colocar as mãos nos controles. Jin-Woo acompanha tudo usando sua magia e confirma que o sistema está respondendo bem. Os Goblins comemoram quando percebem que realmente conseguem comandar os corpos no campo. Jin-Woo registra o momento, satisfeito com o primeiro teste. Mais tarde, ele recebe uma atualização enquanto está em casa. Assim que os jogadores derrotam os Goblins corrompidos, vão perceber que a Legião da Erosão invadiu Aslan. Jin-Woo prepara a segunda parte do plano para fazer os jogadores voltarem ao jogo na hora certa. A notícia pega a família de surpresa, no meio da refeição. O clima muda de uma vez quando todos percebem que algo sério está acontecendo em Aslan. O avô de Jin-Woo reage com pressa, sem nem conseguir manter a calma. Os jogadores se movem rapidamente, prontos para entrar no mundo virtual. Jin-Woo fica confuso ao ver como a situação saiu do controle tão depressa. Uma chamada para a subjugação dos Goblins se espalha entre os heróis. O aviso faz aventureiros se reunirem para participar da grande missão. Em pouco tempo, uma multidão está pronta para encarar os monstros. Jin-Woo olha para aquilo tudo sem entender como a mobilização ficou tão enorme. No campo de batalha, um Goblin corre para cima dos heróis com a arma em punho. O primeiro ataque explode no meio da luta. Os aventureiros se organizam e pedem apoio para derrubar o inimigo. Um deles usa magia e acerta o Goblin em cheio. Mesmo cercado, o monstro continua resistindo e obriga todos a cooperarem. Tia se diverte vendo os heróis caírem direitinho na experiência que ela contou. O grupo comemora uma boa combinação de ataques e prova que está aprendendo a lutar junto. Tia recebe Jin-Woo de volta e conta que o teste está funcionando. Mas Jin-Woo percebe que os heróis parecem mais interessados em atormentar os Goblins do que salvá-los. Do lado dos Goblins, a chegada de mais um herói já virou motivo de provocação. Uma atualização no sistema mostra que os Goblins também estão mudando durante a batalha. O combate fica mais intenso quando o inimigo mais perigoso entra em cena. O Goblin recebe um título novo, deixando claro que o sistema está criando desafios cada vez maiores. Tia avisa que chegou a hora de colocar a próxima parte do plano em prática. Depois de derrubar um herói, o Goblin se aproxima enquanto o corpo derrotado começa a desaparecer. Em vez de simplesmente ir embora, ele pisa no jogador caído para provocá-lo. Outro Goblin se agacha sobre o adversário derrotado e continua a humilhação. Do outro lado dos controles, os participantes gritam e se empolgam com a confusão que criaram. Tia cai na risada ao ver até onde os controladores levaram a brincadeira. Jin-Woo apenas se pergunta onde eles aprenderam a provocar os heróis daquele jeito. Mesmo assim, ele admite que aquela mudança deixa os jogadores muito mais animados. O resultado funciona ainda melhor do que Jin-Woo esperava. A força de subjugação cresce quanto mais aventureiros entram na batalha. Leon observa a movimentação e anuncia que agora o verdadeiro jogo vai começar. Com um sorriso, ele chama todos para seguirem para a próxima fase.